Fala galera, bom dia, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro-Negro, você que está chegando eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas, você que está no YouTube, convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação do sininho, deixar aquele like maroto no vídeo, a gente chega aqui com um oferecimento, cara, importante, hein? Da Mais Cabelo, você pode emagrecer com saúde com a Mais Cabelo, o programa mais slim da Mais Cabelo, tá espetacular. Acompanhamento médico, tem em todo lugar do Brasil, tem sempre uma Mais Cabelo perto de você, tá? Então, vou deixar aí também na descrição o tratamento Exo Mais que você pode fazer para, cara, ó, cuidar do seu couro cabeludo como jamais visto, é espetacular esse tratamento. Também avisar você que você pode agora mesmo entrar no nosso canal de dicas do Telegram. Cara, é espetacular também, tá? Não precisa sair do nosso vídeo, você vai... já acessa o nosso canal, mas continua aqui no nosso vídeo, é muito importante você continuar. Eu vou deixar aqui para você no comentário fixado, tá? No comentário fixado e na descrição o link do nosso canal Paparazzo Tipster. Bem, olha só, a gente tem aqui uma informação importante para trazer aqui. O Samuel Lino procurou o pilhado, o Thiago Asmar, né? A gente fez um vídeo aí falando sobre a declaração do Samuel Lino. No meu entender, ele poderia ter falado de outra forma, tá? E eu falei que tanto eu quanto o Pilhado, a gente falou que não foi maldade. Eu percebi que não era maldade do Samuel Lino. Mas ele poderia ter falado de outra forma, tá? Até porque foi o Felipe que trouxe ele. Foi com o Felipe que ele foi convocado para a seleção brasileira, né? E aí ele fala, pô, se o Jardim tivesse chegado um ano antes, talvez ele estivesse na Copa. Mas é pela forma que ele está jogando, né? Não é uma coisa desmerecendo o Felipe Luiz, tá? Então, o Samuel Lino procurou o pilhado e a gente tem que ser justo, né? Quando isso acontece, de trazer essa outra versão. Não adianta você trazer um negócio e ignorar a versão de quem está envolvido na história, tá? Olha só. Ontem eu fiz um vídeo criticando a declaração do Samuel Lino depois do jogo, que na minha opinião foi desrespeitosa com o Felipe Luiz. E o Samuel... Pode ter sido desrespeitosa, mas não maldosa, né, pilhado? É isso aí. Pode ter, às vezes, não pensou. Lino, ele me mandou uma mensagem e eu sempre sou muito sujeito homem. Eu sei que eu aqui tenho muita audiência, eu dou minha opinião, mas eu sempre vou colocar o lado da outra pessoa, porque eu não sou covarde. Tem muita gente assim. Eu não. E o Samuel Lino, ele me mandou a seguinte mensagem. Irmão, vê se eu causei alguma polêmica, por favor. Na minha opinião, você está querendo fazer a polêmica aonde não tem. Sou um cara super simples e humilde. Se você acha que me expressei mal, peço desculpa a você e a todos que me entenderam errado. Valeu. Então, primeiro, assim como eu sou sujeito homem para botar a resposta do cara, eu acho ele sujeito homem de me mandar mensagem, com certeza, de se posicionar. Então, como eu falei no vídeo ontem, eu não acho que o Lino teve maldade. Não teve maldade. Eu não acho que ele quis atacar o Felipe Luiz, mas que para mim teria soado como uma ingratidão, né? A declaração dele. Pra muita gente. Então eu tô colocando aqui e eu acho isso muito maneiro, porque realmente mostra que o Lino, de verdade, não quis atacar o Felipe Luiz, porque ele foi sujeito homem, me mandou mensagem, e como ele disse, ele foi humilde, ele foi simples, e se tem uma coisa que eu valorizo no ser humano, é a humildade, é a simplicidade. Então eu me sinto obrigado a dar espaço pro cara, com o cara se posicionando e deixando claro, peço desculpa a você e a quem me entendeu errado, e ao Felipe Luiz, se ele entendeu dessa maneira. Então, tá aqui, tá, Lino. Eu sempre vou dar minha opinião. Eu ainda mandei uma resposta para ele, onde eu disse, irmão, já te elogiei. Eu também, elogiei várias vezes. Na época que todo mundo te criticava. Já te defendi na época que todo mundo te criticava. Mas eu sou sincero. Eu também, quando tiver que criticar, eu vou criticar. Tem que criticar, pô. Eu não tenho rabo preso. Eu acho que essa é a minha grande vantagem, que eu posso ser de verdade. Mas o cara se posicionando, o cara trazendo aqui a palavra dele, eu vou colocar, porque eu não sou covarde como muita gente, que critica e depois aí, ó, ignora. Se a pessoa responde, se a pessoa manda mensagem, comigo não. Comigo eu sempre vou ser firme. Assim como eu tô aqui também trazendo... Na minha opinião,
Eu acho que a torcida do Flamengo, com certeza, quem te entendeu errado vai perdoar, porque se mostrou simplicidade, humildade e se expressou mal, na minha opinião, porque o Felipe Também Luiz é acho. gigante. E foi fundamental para a chegada do Lino no Flamengo. Mas não pensou às Mas vezes. nitidamente ele não quis atacar. E na entrevista, você fala muitas vezes sem pensar. Né? Principalmente o jogador, que ele não se Tá na prepara zona para aquela mista, pergunta. Então, tamo junto. Aqui Acontece. sempre vai ser assim. Comigo não tem palhaçada. Acontece, é isso aí, cara. Já foi. A gente só se posicionou porque soou como ingratidão, mas se tem a explicação do jogador e concordo que faz muito sentido, que não foi por mal, então isso aí a gente não tem que julgar, tá? Olha só, com um gol e uma assistência, né, na vitória por 3-0 sobre o Curitiba, Pedro foi um dos grandes destaques da partida e teve a segunda maior nota do Flamengo no SofaScore. Ele conseguiu números aí impressionantes, tá? Um gol, uma assistência, uma grande chance criada, 3 passes decisivos, 5 finalizações, 4 no gol, 3 de 3 dribles certos, 7 de 8 duelos ganhos, nota 8.1 SofaScore. Muito bem o Pedro, hein? Merecia, né, cara? Ele merecia estar na Copa. Ele provou mais uma vez que merecia estar na Copa. Demais. E para quem achava que ele não fazia pressão, hein? Porra, o gol do Lino, o primeiro gol do Lino, jogada toda do Pedro, cara. É meio gol do Pedro. Ele faz a pressão, a bola sobra ali, eles perdem a bola sobra de novo pro Pedro, aí o Pedro dá de letra ali, calcanha a letra pro Lino fazer o gol. Pô, o Pedro, meio gol do Pedro, né, cara? Mais de meio gol do Pedro. Impressionante, impressionante. Bem, a gente tem aqui algumas situações, deixa eu ver, tem mais alguma coisa para passar para vocês aqui, com certeza, né, porque eu separei aqui, claro, um dos assuntos principais do vídeo, né, vou falar aqui com vocês sobre a questão do Luiz Henrique, né, o Palmeiras não procurou o Luiz Henrique e bastidores descartam o avanço pelo atacante do Zenit, segundo antenados no futebol. O atacante brasileiro do Zenit foi ligado ao Palmeiras, mas não houve sondagem, consulta ou proposta até o momento, tá? Então, Luiz Henrique tem sido especulado como possível reforço de Flamengo ou Palmeiras após a Copa do Mundo, mas o cenário atual mostra que, no momento, a contratação do atacante do Zenit é bastante improvável pelos brasileiros, principalmente Palmeiras, que, segundo informação, aí saiu no Antenados no Futebol, o clube paulista, né, o Palmeiras, sequer fez sondagem ou consulta pelo jogador, tá? Então, falavam muito numa disputa do Palmeiras com o Flamengo para contratar o Luiz Henrique, mas o Palmeiras sequer fez sondagem pelo jogador, segundo saiu aí na informação do Antenados no Futebol. E outra coisa, tá? Com isso, abre caminho para que ele seja contratado pela Europa e o próprio Flamengo, se achar que vai... A questão é o alto valor que o Zenit pede no Luiz Henrique. O Palmeiras, então, está fora do negócio. O Palmeiras, ele já deixa claro que o jogador que eles querem é o Danilo, tá? O alvo do Palmeiras é o Danilo, e o Luiz Henrique, então, tem o caminho livre aí para o Flamengo tentar. Agora, a questão toda é o valor, tá? O valor. Os caras querem 50, 60 milhões, entre 50 e 60 milhões de euros pelo Luiz Henrique. E dependendo da Copa do Mundo que ele fizer, dependendo não, já vai sair muito valorizado por estar na Copa, né? Então é um movimento aí muito difícil de acontecer. O Flamengo até realmente procurou, é confirmada essa informação que o Flamengo procurou contratar aí o Luiz Henrique, mas ouviu altos valores, altas pedidas do Zenit, e o que dificulta demais. Agora, o Palmeiras... apesar de tudo que saiu aí, a gente viu muitos jornalistas aí de São Paulo falando que o Palmeiras estava tentando o Luiz Henrique, era, né, barrigada. Informação que chega é que o Palmeiras sequer tentou a contratação do Luiz Henrique, o foco é no Danilo, tá? Então, o atacante aí de 25 anos, que está indo para a Copa, né, deve valorizar, dependendo do que ele fizer na Copa, já vai valorizar pelo simples fato de estar na Copa, né? E o Zenit pediu entre 50 e 60 milhões de euros para negociar 294 milhões de reais na cotação atual, no mínimo, tá? É muito dinheiro, né? Então, a gente sabe que
o Palmeiras recentemente também, né, tentou negociar lá com o Zenit a contratação do Nino e não avançou também. É muito difícil, né, negociar com os russos, né, cara? Muito difícil. Né? A gente sabe que negociar com o Zenit é complicado. E olha só, informação aí que o River Plate está avançando pela contratação do Thiago Almada, tá? Então, ele foi convocado para a Copa do Mundo, tem 25 anos também, mesma idade do Luiz Henrique. De acordo aí com o jornal Olé, o clube argentino busca a contratação do jogador, né? Eles entendem que o meio argentino é crucial para dar um salto de qualidade na Sul-Americana, visando aí uma volta à Libertadores em 2027. O staff de Almada deu sinal verde para o avanço do River Plate e eles estão buscando recursos financeiros para o investimento. A pedida do Atlético de Madrid seria algo em torno de 20 milhões de euros. Era um valor muito mais fácil do Flamengo, né, cobrir, do Flamengo tentar essa contratação do Thiago Almada, mas o Flamengo também não progrediu. Mas após essa declaração do Leonardo Jardim, né, o Leonardo Jardim falou sobre o Flamengo contratar um meia, né, é importante a gente falar isso aqui. A gente já sabia que o Flamengo ia buscar um camisa 9, né, um jogador ali para ser uma opção ao Pedro, né? Ele já tinha deixado claro ali que o Flamengo precisava de um jogador, e a gente eu vou até trazer aqui o que ele fala com relação a isso também, mas ele falou sobre a contratação de um meia, olha só, vou pegar aqui, ó. O importante é saber qual é o budget que nós temos para investir, não é? Porque às vezes temos necessidades e vamos saber se o budget é suficiente para trazer jogadores da primeira prateleira, da segunda prateleira, jovens. Saber se os jogadores se o dinheiro é suficiente para trazer jogador da primeira prateleira, da segunda prateleira, né? Se é jovem e tudo mais. Vamos apostar. Depois de ter essa diretriz, a ideia é sempre reforçar a equipa com mais qualidade. Ok? Não vamos trocar por trocar, temos de trocar por jogadores que consigam acrescentar algo que estes que não conseguiram. Acho que neste momento a meia está um pouco no Arrascaeta e às vezes joga lá o Carrascal. Eu acho que podemos ter um jogador ali diferente, um jogador diferente. Por isso o Boto ainda a trabalhar nessa situação. No resto, o que for posição por posição, temos que colocar ou mais qualidade ou a mesma qualidade e mais essas duas variáveis. Tá, então, ele também falou sobre atacante, a gente traz aí em outro vídeo depois a situação toda, que o Flamengo, nossa apuração aí com relação também a atacante, a gente já falou sobre isso com vocês, né? Mas o Flamengo, então, deixando claro, né, o Leonardo Jardim, que o Flamengo vai buscar um meia, né, e o Thiago Almada, o River está buscando recursos, está difícil, o Flamengo poderia entrar nessa jogada aí. O Flamengo pode entrar nessa jogada aí do Thiago Almada. O Leonardo Jardim pediu aí a contratação de um meia no nível do Arrascaeta, se o Flamengo tiver dinheiro, 20 milhões de euros, eu acho que seria o maior ganho. Como o Luiz Henrique é muito caro, o maior ganho para o Flamengo seria a contratação do Thiago Almada. Concorda comigo? É isso? Convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Muito obrigado aí pela sua companhia. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu!